Olá, galera, tudo bem com vocês? Uma super boa tarde para todos. Assim, um coração de amor e que vocês possam ter, nós possamos ter juntos uma tarde super agradável aí, de muita energia. Olha só, eu peço licença para entrar em vossa casa e quero que você venha comigo para mais uma aula de história. Estamos na semana 20, essa será a nossa aula de número 32 e você precisa então se ligar no conteúdo porque estamos estudando reformas religiosas, sendo essas reformas a reforma protestante e a contra-reforma católica. Você já ouviu falar sobre isso? Bom, se não viu, vai ver conosco e com certeza esse tema, em algum aspecto, ele está presente na sua vida. Como assim, professora? É uma bola de cristal? Não, porque ele trata de um tema que é comum aos brasileiros, tendo em vista que grande maioria da população brasileira se denomina cristã. Bom, esse conteúdo está no capítulo 7, presente no capítulo 7 do nosso livrinho didático, sabe? Aquele livrinho que você não pode esquecer. Leitura obrigatória, galerinha. Pensa assim, obrigatória em fonte enorme, fonte bem grande, tá? Daí, então, a nossa referência. Então, vem comigo, eu sou a Tenente Silvana e vou conduzi-los pela história, ok? Com muito carinho, eu queria saudar os meus alunos do remoto, os alunos que estão exclusivamente no remoto. Na aula de segunda-feira, o Emanuel e o Asaf super participaram da aula e eu fiquei muito contente em perceber que que compreenderam aí o conteúdo. Então, um abraço especial, um carinho extensivo a toda a companhia do sétimo ano, a sétima companhia de alunos. Espero que vocês estejam bem. Tá? E vamos nessa, sem delongas. Professora, deixa de conversa, né? Sem delongas, vamos lá, o que nós vamos ter hoje? Hoje nós estudaremos o luteranismo. Luteranismo, vamos estudá-lo agora. Só para fazer uma rápida retomada, nas aulas anteriores nós fizemos uma introdução do que foi esse movimento reformador protestante. Nós começamos a nossa aula falando do que seria então esse termo protestante, né? Lembramos que ele veio do latim protestare e etc. E ele tinha alguns objetivos, né? Ele surge em uma situação muito peculiar, onde aqueles que não concordavam com as doutrinas e orientações da Igreja Católica puseram-se aí a questionar essas doutrinas e essas orientações. Onde surgiu, professora? Em que parte da história nós estamos? Esse evento, né? Esse acontecimento histórico ocorreu no século XVI. Já Idade Moderna. Professora, eu me perdi no tempo e no espaço. Estamos, então, estudando Idade Contemporânea? Não, galerinha, estamos ainda estudando os eventos que ocorreram na Idade Moderna. Professora, também nós estudamos o quê? Que uma grande contribuição que esse movimento recebeu foi da invenção. Essa contribuição veio da invenção da prensa de Gutenberg, se recorda? Bom, antes as Bíblias eram escritas à mão e em latim. Depois da invenção de Gutenberg, da prensa, né? Então houve uma possibilidade aí de que esse material fosse produzido em larga escala, de tal modo que mais pessoas tiveram acesso à Bíblia. Também observamos na aula anterior que o movimento, né, a reforma protestante, ela foi estratégica para o fortalecimento do poder dos reis, e aí foi a contribuição do Emanuel. Por quê? Olha só, se você se recorda, se você aprendeu bem Idade Média com esta professora, você aprendeu que no topo da sociedade feudal havia o Papa, concorda? E aí, a partir do século XII, esse rei, que era apenas mais um nobre, no conjunto dos nobres, ele começa a ganhar poder e destaque. Por volta do século XV, esse rei ele não queria ser mais um nobre, ele queria estar no topo, ele queria ser a cereja do bolo, ele queria ser a última Coca-Cola do planeta. Fora a brincadeira, então esse rei vai se tornando absolutista.
de tal modo que ele não permitia, ele não queria mais a interferência de ninguém, nenhuma pedra em seu caminho. E a Igreja Católica, como sendo essa senhora feudal muito importante, acabava por interferir nos interesses desse monarca, sendo ele absolutista. Então ela dificultava aí essa ascensão ao absolutismo monárquico, uma vez que ela era uma instituição poderosa e o rei não queria ninguém competindo em poder político, econômico, militar e etc. Concorda? Então, quando a reforma surge e ela quebra essa hegemonia católica, ela fortalece, então, o poder do rei, e muitos nobres, príncipes e monarcas que caminhavam para o absolutismo abraçaram, então, essa nova ética cristã, esse novo jeito de exercer a fé. Ok? Feita essa retomada de conhecimento, vamos então para a aula de hoje, aula de número, e a professora já esqueceu, tá? Eu acho que é a nossa aula de número, então, 32. Muito bem, aula de número 32. E na aula de hoje nós vamos falar do luteranismo. Cansou? A professora precisa de uma água. Olha só, então. Luteranismo, essa é uma foto emblemática que foi reproduzida em um dos filmes aí mais famosos sobre a reforma. Existe um filme legal que dá para vocês assistirem, Reforma ou Contra-Reforma. Vale a pena ver o filme. Quem é essa figurinha? Lutero. Nós falamos também dele na aula anterior e ali muito rapidamente. Hoje, com certeza, nós avançaremos um pouco mais nessa compreensão de quem foi Lutero e etc. Bom, e é isso aí, sem delongas, vamos lá. A reforma luterana, então, ela foi iniciada na Alemanha pelo monge agustiniano chamado Martinho Lutero, principal líder da reforma protestante. Ok, então nós já sabemos que essa reforma foi um movimento que surgiu contra a Igreja Católica e suas práticas. Surgiu quando? No século XVI. Em que região? Geograficamente falando, na Europa. Ela atingiu muito a Europa Oriental e ela teve como grande líder aí o principal protagonista desse movimento, Martinho Lutero. Ok? Vamos lá então, e assim vamos começar, vamos dando seguimento à nossa aula. Como que tudo isso foi projetado? Olha só, tudo começou quando, para propiciar a construção da Basílica, que esse é o cenário, esse é o estopim do movimento, da Basílica de São Pedro em Roma, o Papa Leão X ordenou a venda de indulgências. Também trabalhamos o conceito de indulgências na aula passada, ok? Mas vamos só lembrar rapidinho o que seria isso. Indulgência seria o perdão dos pecados. Então, o Papa Leão X ordenou, então, a venda dessas indulgências. Ok? É importante lembrar que, nesse momento, Martinho Lutero, ele era monge agustiniano. E quem, se de repente você se perdeu aí, monge significa, então, um sacerdote religioso que vivia em um monastério, tá? Uma vida dedicada à oração e à contemplação. E agustiniano porque vem de um intelectual, um filósofo do passado chamado Santo Agostinho, que foi o grande mentor e fundador dessa ordem religiosa. Avançando então. Então, em 1517, galerinha, o monge Martinho Lutero desentendeu-se aí com o dominicano. Olha o nome do dominicano, não põe esse nome no seu cachorro. Tá? E agora não vale ser o mecena, agora não ponha. Tetzel, que vendia indulgências em nome do Papa. Esse era o nome do dominicano. Martinho Lutero, ele vai então desentender-se com com o responsável dominicano e vai recusar a apoiar a absolvição dos pecados mediante pagamento, tá? Como uma prática. Bom, qual o estopim desse desentendimento? Tetzel ameaça Agostinho, que reage... ele ameaça Lutero, e Lutero reagiu afixando na porta da igreja 95 teses, documento que condenava as práticas e doutrinas da Igreja Católica. Essas 95 teses de Agostinho, de Lutero, são famosas, e elas nascem com
foram escritas com inspiração em um outro intelectual que também já falamos sobre ele muito rapidamente, claro, chamado Tomás de Aquino. Mas o importante é que Martinho Lutero ele vai se chatear, vai se revoltar com essa situação e vai redigir, então, 95 teses. Essas 95 teses nada mais são do que os pilares aí do movimento reformista. Dentre as 95 teses estavam, por exemplo, a tese de número 21, onde diz: os pregadores de indulgências, quando dizem que pelas indulgências do Papa o homem fica livre de todo pecado, é que está salvo, né? Quer dizer, a 86 vai dizer o seguinte, deixa eu olhar para vocês, deixa eu mover aqui. Porque o Papa, cuja fortuna hoje é maior do que a dos ricos, e ele vai fazer uma comparação, né? Vou olhar para outra tela. Ele vai dizer, é maior que a dos ricos, crassos romanos ricos, não constrói com seu próprio dinheiro, ao menos essa Basílica de São Pedro, em vez de fazê-lo com o dinheiro dos pobres fiéis. Então ele condenou então, essa prática da venda de indulgências. Ele vai redigir esse documento aí com fundamentos bíblicos da condenação dessa prática, tá? Bom, por insistir na defesa dessas ideias, que eram deles, Lutero, ele acabou sendo excomungado. O que é excomunhão? Professora, é a expulsão de um religioso, de um fiel da Igreja Católica. Então, um indivíduo que pertence à Igreja Católica é batizado, confirmado nessa fé, mas se ele fere os princípios da Igreja, ele pode ser excomungado. Isso é comum de acontecer? Não. É raríssimo. É raríssimo de acontecer. Bom, o imperador católico Carlos V, que governava a região da Alemanha, também o considerou herege. Perseguido, Lutero refugia-se na torre de um castelo e traduziu a Bíblia para o alemão, possibilitando que muitas pessoas tivessem acesso. Em resumo da obra, Lutero desentende-se com a igreja, assim como o Papa Carlos V também o considerará herege e ele vai refugiar-se. O ponto aqui central é a tradução da Bíblia para o alemão. Não se perca muito no que a professora explicou sobre as questões relacionadas aos desentendimentos. Foca o teu entendimento na tradução. Por quê, professora? Porque quando ele traduziu a Bíblia para o alemão, ele quebrou a hegemonia do latim. E o latim estava preso à Igreja Católica. Olha que coisa, olha que curioso, galerinha. Então ele desentende-se aí, ele vai desentender-se com a igreja, mas ele vai ter uma sacada muito grande. Porque na Idade Média, se você aprendeu as minhas aulas anteriores, você percebeu que o idioma oficial na Idade Média era o latim. A instituição mais importante nesse aspecto era a Igreja Católica como uma instituição consolidada. Daí todos os documentos, trâmites e negócios eram feitos no latim. Todos os documentos eram redigidos, documentos oficiais, mesmo entre os países com línguas mais diferentes possíveis. Por quê? Era a língua considerada oficial até então. E aí, quando ele traduz a Bíblia para o alemão, o que ele vai possibilitar? Ele vai possibilitar o aparecimento dentro de uma nação muito grande de um outro idioma que poderá surgir como idioma oficial. O mais curioso é exatamente esse ponto, porque vai quebrar a hegemonia do latim como idioma que estava ligado à Igreja Católica, ok? Então, vários príncipes nesse cenário todo também se converterão ao luteranismo e se apropriarão das terras da Igreja Católica nessas regiões, de modo que seu principado herdará esse feudo que pertencia à Igreja Católica. Daí, esses príncipes saxãos, esses príncipes alemães, todos eles, acabarão aumentando aí sua riqueza. Então veja que o movimento que estamos falando não tem apenas aspectos, não está preso apenas aos aspectos religiosos de fé, mas há profundas estratégias políticas,
tá? Por quê? Porque os monarcas absolutistas perceberam nesse movimento uma possibilidade muito grande de fortalecimento do poder monárquico, ok? Então, não perca de vista, esqueça um pouquinho o drama religioso, mas se liga no drama político. Esse ponto é o mais curioso e que merece a nossa atenção. Então, assim, quando esses monarcas saxãos, eles retiram essas terras, esses feudos da Igreja Católica no século XVI, essa região da Alemanha que converter-se-á ao luteranismo será um ponto interessante, um ponto acessível aí para os católicos. E Lutero, então, ele fazia o quê, professora? Ele acreditava, ele defendia o quê? Que somente a fé em Deus salva as pessoas. A Bíblia, por meio da qual Deus se revela, dizia ele, é a única fonte realmente confiável. Por quê? Porque entre os católicos, existe uma doutrina chamada a doutrina da infalibilidade papal, ou seja, existe essa compreensão de que o Papa, quando ele determina ou ele proclama alguma encíclica, ele é infalível em suas palavras, tendo em vista que ele, para os católicos, é exatamente o comunicador ali divino, tá? Então Lutero, ele vai condenar ele acredita que somente a fé em Deus salva as pessoas e que a Bíblia era o meio pelo qual Deus se revela, ou seja, não através do Papa. Ele acreditava ainda que batismo e Eucaristia são os dois únicos sacramentos. Professora, por que razão isso é a base do protestantismo? Veja só, fé, tá? Depois, como sacramento, batismo e Eucaristia. Lembrando que esse ponto ele vai de contra aí os mandamentos religiosos, né, os sacramentos católicos, porque não são apenas dois. O culto aos santos e a infalibilidade do Papa não tem fundamento para Lutero e qualquer membro da igreja pode casar-se. Então, esses aspectos que relacionamos, galerinha, olha só. Bíblia, a fé em Deus salva as pessoas, né? Para Lutero. Aspecto, a Bíblia como um meio de comunicação divina. 2. O batismo e a Eucaristia como únicos sacramentos. O culto aos santos e a infalibilidade papal não tem fundamento e qualquer membro pode casar-se. Esses aí são os pilares das 95 teses que sustentaram aí o movimento reformista ou movimento luterano, né? O luteranismo, tá? Então esses pontos todos são pontos centrais aí para Lutero. Bom, e o que vai acontecer nesse cenário todo, professora? Conta pra gente. Vem comigo então e toma aquela aguinha. Depois do almoço, dá aquela sonolência, né, galera? Então, em vez de ficar aí cansado, dá uma lavada no rosto, porque isso é conteúdo de prova. Então vamos lá, não dessa P, tá? Não fica nervoso, não será da nossa P1, tá? Que já tem data marcada e só fazendo um parêntese, já está ali as orientações do nosso AVA. Bom, como se deu então o crescimento do luteranismo? Opa, deixa a professora dar uma saidinha para que você possa acompanhar. O crescimento do luteranismo. Como que ele vai, então, se expandir? Lembrando que estamos falando de um movimento que surge e se expande ali na região da Alemanha. Então, o luteranismo ele vai avançar e o imperador Carlos V, que governava a região da Alemanha, proibiu o culto luterano nos principados católicos, ok? Bom, mas esse movimento vai se expandir. Deixa-me arrumar aqui. Os príncipes luteranos protestaram contra essa proibição. Olha que curioso, quero que você volte aqui. Se liga no que a professora falou de absolutismo, tá? Olha só. O imperador Carlos V, que governava a região, vai proibir. Os príncipes, então, protestam contra essa proibição. Daí o termo protestante para nomear os seguidores das igrejas surgidas a partir de Roma, da Reforma, aliás. Então as ideias de Lutero espalharam-se com muita velocidade. E qual instrumento foi usado para essa propagação? Além da comunicação pessoal, claro, nós vamos ter como estratégia de comunicação a prensa de Gutenberg, não perca isso
de vista, tá? O aperfeiçoamento da empresa. Esse item, chega aqui, é fundamental. Lembrar disso na hora da prova é mais ainda. Não esquece essa dica. Bom, só que, professor, então já entendi. O movimento luterano ele vai crescer na Europa. Nós vamos ter, então, que reis, príncipes, eles se ajustarão a esse novo movimento. Porém, nós já aprendemos também que a tradução da Bíblia para o alemão foi estratégico, que o movimento reformador protestante possibilitou o fortalecimento dos reis, e agora tem uma outra questão interessante que você precisa anotar isso no seu caderno. Nós discutimos na aula anterior e nós estamos trazendo novamente esse assunto. O movimento, aliás, a Igreja Católica, ela era contra a usura. O que é isso, professora? Deixa a professora dar só uma... A usura nada mais é do que o acúmulo de riquezas. Nós discutimos isso em uma das aulas, quando trabalhamos os princípios ali, as características do renascimento cultural. Por quê? Porque uma dessas características é uma nova visão de tempo. Nessa nova visão de tempo, como característica do renascimento, o ser humano passa a ser o senhor do tempo, podendo dele aproveitar até para lucrar. A usura nada mais é do que a prática do enriquecimento por meio do uso do tempo. Ou seja, emprestar dinheiro a juro para a igreja seria então um pecado. Bom, só que os mercadores comerciais, como uma classe que estava em consolidação, em formação, elas sentir-se-ão ali muito presas, né? Não sei se constrangida era a palavra, mas não se sentiam confortáveis, essa é a palavra boa, não se sentiam confortáveis com relação à questão dessa orientação da igreja no que diz respeito ao não enriquecimento, né, por meio do empréstimo de dinheiro a juros. E o que eles vão fazer? Quando surge o movimento protestante, essa classe média burguesa comercial, ela vai aderir, ela vai abraçar essa nova ética religiosa. Então veja só, então o movimento ele vai ser estratégico também para isso, para o fortalecimento dessa classe. E os burgueses, né, a burguesia comercial, então grande parte dela abraçará o luteranismo, abraçará a reforma, uma vez que a reforma não condenava o acúmulo capital, né? A ética capitalista estava muito conectada ali com os princípios da reforma, uma vez que a reforma não condenava esse acúmulo de riquezas. A professora discutiu isso em uma das aulas anteriores e qualquer coisa, qualquer não entendimento, dá uma voltadinha lá e vamos que vamos. Bom, é isso aí. Olha só. Então, com o apoio das classes ricas, eu fiz toda essa conversa para que você entendesse esse parágrafo. Com o apoio das classes ricas, Lutero vai então divulgar sua nova doutrina no norte da Alemanha, na Suécia, na Dinamarca e na Noruega. Por isso que no início da aula a professora disse que esse movimento surge na Europa, mas na parte muito mais oriental. Até porque a parte mais ocidental da Europa estava muito presa ao catolicismo em função ali dos reinos católicos. Tá? Os reinos católicos, especialmente da dinastia Castela e Aragão, tá? Então não esqueçam disso. Então o norte, aliás, o oriente, a parte oriental, né, a parte mais ao norte, estava muito mais presa, foi muito mais, aceitou com muita rapidez esse novo jeito da fé, tá? O que vai acontecer então com Lutero depois dessa situação toda, professora? Ele será excomungado, tá, pelo Papa e queima publicamente esse documento da excomunhão e passou então a difundir a sua própria doutrina, ok? Então assim, quando ele queima o documento da excomunhão, ele vai estar deixando muito claro exatamente
que ele rompe definitivamente com a Igreja Católica. A segunda figurinha que vamos aprender na aula de hoje é esse carinha aí, chamado João Calvino. E aí se liga, hein? Lutero vai divulgar suas teses na Alemanha, na Suécia, na Dinamarca e na Noruega. E João Calvino vai ser essa pessoa interessante para nós outros. Vamos lá. Em função da região em que ele vai propagar o movimento reformador. Então nós vamos ter em Lutero, nós vamos ter o luteranismo, e em Calvino nós vamos ter um outro movimento chamado calvinismo, em função do seu fundador. Legal, né, galerinha? Conversa aí com a professora no chat, hein? Todo chat eu acompanho. E registro lá as participações. Eu quero ver a participação de toda a companhia. Se o colega não está assistindo a aula, fala com ele, porque eu não quero a companhia sem assistir às nossas aulas, tá? Então, conversa com o coleguinha, manda um link para ele, acessa, para não ter problema nas nossas provas. Bom, e o calvinismo, professora? João Calvino, quem era ele? Sacerdote francês convertido ao luteranismo. Então, veja só. João Calvino, ele também era católico e ele vai se converter a princípio. Olha, aí você precisa prestar muita atenção. Ele vai se converter ao luteranismo. Porém, ele vai muito mais longe. Ele não vai parar ali. Ele, em alguns aspectos da doutrina luterana, ele não concordará. Então, alguns aspectos não soará bem a ele. E o que ele vai falar? Ele vai propor novas orientações, novas doutrinas. Ok, então ele sai da França e muda-se para a Suíça. Volta para cá e veja que a região, ainda no norte. E ele vai então para a Suíça. E é na Suíça que ele vai introduzir esse movimento, iniciando aí em 1534 o calvinismo propriamente dito. Porque até então ele estava muito preso, Calvino, às orientações de Lutero. Mas ele não vai concordar com tudo que Lutero disse. E ele vai dizer, chega, agora vou ter as minhas próprias, eu tenho o meu próprio entendimento e a partir dele vou fundar um novo movimento. Bom, qual a principal teoria de Calvino? O calvinismo ele é muito curioso, porque Calvino vai desenvolver uma teoria chamada a teoria da predestinação absoluta. Esse livro de vocês não fala muito sobre o termo absoluto, mas para efeito de prova e outros livros, e até efeito de curiosidade, pode registrar aí no seu bloquinho de notas ou no seu caderno de história. Essa teoria da predestinação, que agora não tem absoluta nessa aula, mas ela sim, o nome completo dessa teoria é Teoria da Predestinação Absoluta. Nós vamos entender isso. De quem é essa teoria, professora? De João Calvino. E João Calvino vai dizer, olha como é interessante, que a riqueza material conquistada é um dos sinais de que a pessoa está predestinada à salvação. Então, João Calvino, diferentemente de outros, ele vai ser, então, o mais querido dessa burguesia comercial. Por quê? Porque os comerciantes burgueses, muitos deles enriqueceram aí, fazendo comércio do Oriente com o Ocidente através das cruzadas e das novas estradas que surgiram, das feiras, etc., vão abraçar essa fé. Porque, segundo Calvino, quanto mais rica uma pessoa, maior é o sinal de que Deus estava abençoando prodigiosamente aquele indivíduo, de modo que a bênção divina estava sobre ele. Então veja só que ele foi bem acolhido pela burguesia comercial que desejava essa nova ética religiosa que justificasse a sua ambição material. Então a teoria de João Calvino não vê o acúmulo do bem material como um pecado capital, mas como uma bênção divina, lucro ao máximo. Logo, ela se encaixa perfeitamente na ética capitalista que estava se consolidando. O que a professora está dizendo é algo muito profundo. Não é todo professor de história que discute isso, tá? Então, o que nós estamos discutindo, galerinha, é algo muito profundo e muito legal, tá? Então, veja só. Então, João Calvino vai desenvolver essa teoria. Então, e ele vai corresponder aos interesses dessa burguesia. Desse modo, o calvinismo vai se expandir para muitos países onde o comércio era mais desenvolvido. Então, onde havia mais comerciantes desenvolvidos, maior era a presença desse movimento calvinista, inclusive na Inglaterra.
tá? Os ingleses vão abraçar o calvinismo, só que na Inglaterra, ele chegará de uma forma mais violenta, com os puritanos, tá? É a forma mais, não é violenta, a forma mais radical do calvinismo será o puritanismo, e os ingleses abraçarão essa corrente que nasceu do calvinismo, tá? Então, olha só, onde que o calvinismo vai se expandir, onde ele vai alcançar? Nos países onde havia capitalismo crescente, onde o capitalismo estava muito mais presente, França, Inglaterra, Escócia e Holanda. Eu falei da Inglaterra porque na Inglaterra o calvinismo vai entrar em choque com uma outra corrente que surgiu da Reforma Protestante chamada anglicanismo. Tudo começou com Lutero e daí as várias ramificações do protestantismo vão se expandindo. Daí a justificativa para as milhares de ramificações presentes, inclusive nos dias de hoje, ok? Olha só, então, por corresponder a esses interesses da burguesia, o calvinismo expandiu-se para os países onde o comércio estava muito desenvolvido, ok? Bom, a aula tá legal, hein? 30 minutinhos de aula, galerinha. Como vocês estão? E não pode dizer, ai, professora, eu tô cansada dessa aula chata. Não pode, porque é importante para vocês. Se é importante para vocês, também é importante para essa professora. Ok? Bom, então em 1541, Calvino torna-se a principal figura do governo de Genebra, na Suíça. E aí ele comandava com mão de ferro, proibindo teatro, dança e jogos de carta. Veja então que ele vai caminhar para um puritanismo agora. Então a valorização desse estilo de vida burguês contribuiu para a rápida difusão do calvinismo na Europa. Na Escócia, aí sim, eu quero que você se ligue para o que eu vou dizer agora. Na Escócia, os calvinistas foram chamados de presbiterianos. Então, se você é meu aluno e é presbiteriano, a matriz, né, a forma original da sua fé nasceu no calvinismo. Tá? Na Inglaterra, a forma do calvinismo se manifestar foi chamada de puritanos, eu acabei de falar sobre isso. E na França foram chamados de huguenotes, tá? Então, assim, presbiterianos, puritanos e huguenotes são as variantes do calvinismo. Legal, né, galera? Confessa, muito legal. Então, assim, são as várias manifestações dessa fé. Ok? Então vamos lá. Na França, então, nós vamos ter uma situação bem peculiar, porque as guerras entre os protestantes e católicos registraram um episódio de muita violência com a famosa noite chamada de São Bartolomeu, onde os católicos, apoiados pelo governo francês de Francisco, mataram milhões de huguenotes nas noites de Paris, nas ruas de Paris. Então a noite de São Bartolomeu, ela entra para a história como esse momento de confronto, porque a idade moderna, e aí você precisa registrar no seu caderninho, ela foi marcada, ela é uma idade, é um período da história marcado por profunda intolerância religiosa. Copiou? Tudo isso serve até para a gente repensar os nossos conceitos e os nossos olhares sobre todas as religiões, inclusive as orientais. Ok? E é isso aí, galerinha. Meus queridos alunos do 7º ano, todos vocês são maravilhosos. Então estudem com carinho, estudem com cuidado. Se possível, volte novamente à aula. Assista novamente, pause e registre. Conversa com a professora no fórum. Não pode ficar com dúvidas, ok? Um beijo no coração de vocês. Fiquem em paz, fiquem na graça, fiquem bem. Se você é cristão, Deus o abençoe. Se você não é cristão, fique na luz e namastê para vocês, tá? Nos vemos. Tchau!